Salve, salve, senhores! Sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo aqui do nosso canal. Para você que não me conhece, meu nome é Ismael Thiago e aqui nesse canal a gente está para falar sobre histórias, sobre projetos, mas principalmente a gente está aqui para falar sobre carros. E não seria justo se eu não começasse o primeiro vídeo do meu canal do YouTube se não fosse com esse carro aqui. Esse carro aqui é o pivô de toda a minha história quando se trata de carros. Na verdade, eu desde criança eu sempre gostei de carrinho, nunca brinquei de boneco, meu negócio era sempre carrinho, videogame era só jogo de carro, e aí eu cresci e obviamente que a paixão por carros veio naturalmente. Mas essa história de círculos de amizade em oficina, preparação de carro, tudo isso começou com esse carro aqui. Esse primeiro vídeo é mais para falar sobre a minha história, sobre tudo que eu vivo com carros no meu dia a dia, e aí eu resolvi também começar a falar sobre os meus projetos, que é com esse Gol CL 1990, uma Passat Variant 1.8, 20 válvulas, turbo, manual, que eu tenho muita coisa para fazer, e o carro do Daily também da garagem, que tá um upzinho agora, mas a gente vai mudar para um carro muito interessante. Mas enfim, para falar sobre esse carro aqui, primeiro eu preciso contar a história dele. Esse carro aqui era do meu pai, então já tem um valor sentimental. Eu poderia ter comprado um pronto, às vezes até indico isso a algumas pessoas pela questão do valor, mas esse carro aqui já tem esse apelo emocional para mim porque era o carro do meu pai. Originalmente ele era um Gol CHT 1.6 CL, o mais peladinho de todos, só faltava ser 1.0, mas sempre foi um carro com uma estrutura muito boa. E esse carro, meu pai foi o segundo dono dele, meu pai comprou esse carro em 2005, então esse carro está na minha família desde 2005, meu pai foi o segundo dono. E aí, assim que eu ganhei esse carro do meu pai, já veio o intuito de montar um carro turbo. Eu pensei em montar CHT, passou pela minha cabeça, mas eu sei que o CHT chega um ponto que ele não aguenta. E a gente está falando de um ponto aí beirando seus 250, 300 cavalos. E o AP a gente sabe que tem uma gama de peças muito grande, o mercado para o AP é muito forte, então isso facilita na montagem e eu também não estava com muita grana para investir num projeto muito diferenciado. E foi aí onde eu resolvi montar esse carro. Originalmente, como você está vendo nessa imagem aqui, esse carro era branco. Sim, esse carro ele é cinza e ele é envelopado. E isso é um processo também, porque eu sempre tive vontade de ter um Gol quadrado cinza nardo. E aí o jeito mais fácil de montar ele no início foi envelopando. Então esse carro aqui era branco, rodinha aro 13 original, como você está vendo na foto aí. Essas rodas aqui são rodas HIR, né? Que a gente sabe que a HIR ela só produz suspensão, mas é um modelo muito bonito, eu já tenho essa roda desde 2008. É uma roda antiga, tanto até que quando eu montei esse carro pela primeira vez, como você pode ver na imagem aí, era muito zoado, né? Negócio de roda taluda, larga, parece um bugre. Pois é, depois virou moda e todo mundo resolveu montar também, né? É uma roda aro 15, tala 8,5. O primeiro projeto que eu fiz no carro foi esse, eu modifiquei as rodas. Depois disso, eu acabei me mudando para o Rio de Janeiro. Foi lá onde eu conheci uma equipe muito legal, onde eu dei início ao projeto do meu carro na compra de peças, que é a Único Performance, que é parceira aqui do nosso canal também. Para quem não sabe, a Único Performance é a maior loja de performance do estado do Rio de Janeiro. Lá você consegue encontrar todas as peças que você precisa para o seu projeto, e foi lá onde eu conheci o pessoal da Único, e ainda bem que eu conheci o pessoal da Único, porque a princípio, quando eu fui montar esse carro, eu levei no mecânico que eu não vou nem falar dele para não dar esse bope para ele. E eu acabei tendo sérios problemas, acabei me frustrando bastante. E inclusive até quero agradecer a minha esposa que está aí atrás da câmera aí, porque eu cheguei a pensar em desistir de montar. Mas ela me esforçou, falou comigo, não, pensa direitinho, troca. E aí conhecendo o pessoal da Único Performance, eu conheci o maravilhoso Fabinho da Profetec, que montou o meu carro e assim, eu só tenho coisas boas para falar do Fabinho. O Fabinho realizou o meu sonho de ter esse carro turbo montado, a gente vai conhecer logo logo a parte da mecânica. E aí, enfim, muitas coisas foram aparecendo, muitas oportunidades foram aparecendo. Primeiro eu ia montar ele original, mas acabou aparecendo pistão, biela, e aí eu acabei montando o que ia ser um projeto de um Golzinho AP 1.8. Com o miolo original, com uma 42-48, acabou se tornando um projeto forjado para 1000 cavalos de potência, porque o pistão em biela é para 1000 cavalos. Continua carburado, mas eu montei tudo novo, zero.
E aí, graças ao Fabinho da Profitec, ele fez toda a parte elétrica. Dentro do cofre do carro, a única coisa que ficou antiga foi a questão do alternador e o radiador. O resto, tudo foi trocado. E o pessoal da Único Performance foi que forneceu todas as peças para mim. Então eu tenho que agradecer muito, nesse primeiro vídeo aqui, ao Fabinho da Profitec que montou o carro e o pessoal da Único Performance que fez toda a orientação. Eu não comprei nada da Único que eu não utilizei. Esse é o grande diferencial de você procurar uma empresa especializada, é que você é o famoso barato que sai caro quando você compra. Ah, eu vou comprar, eu vou ver, eu vou comprar no Mercado Livre, e é o que a gente sempre fala, se você comprar um kit turbo no Mercado Livre, seu carro nem liga. Então isso é muito importante, você procurar uma empresa especializada para você montar um projeto certo e gastar com o que precisa. Principalmente você, feito eu, que tem a grana apertada, se a gente tivesse a oportunidade, comprava um pronto, né? E aí depois disso eu envelopei o carro de cinza nardo, montei o carro, fiquei com o carro 3 meses montado e a minha esposa passou pro exército e a gente foi morar na Amazônia. E aí eu fiquei 1 ano morando na Amazônia, nesse 1 ano eu vi o carro umas 4 vezes. E aí sim, depois que eu me mudei para cá, para Campo Grande, Mato Grosso do Sul, foi aonde eu comecei a realmente utilizar o carro. E aí sim, comecei a usar o carro na pista, na arrancada. Esse carro, o meu melhor tempo com ele foi 9,0 cravado. E é o que eu sempre falo, é um carro de rua, que eu posso utilizar na arrancada, que eu vou andando e eu volto andando com ele. E lembra que eu falei lá atrás, quando começou aquela minha história sobre gostar de carro turbo? Quando eu montei esse carro lá no Rio de Janeiro, ele foi acertado para o cara que me apresentou a primeira experiência com carro turbo, que foi o Rodrigo, da Gans Preparações. Tem o dedo dele aqui também. Ele acertou o carro lá no Rio de Janeiro, para mim, na cidade de Teresópolis. Quando foi no Rio, foi acertado pelo Gustavo, o feio, né? Vulgo feio, da Station Oil. E aí o Gans acertou esse carro lá e depois o carro veio para cá. E aí quando eu cheguei aqui em Campo Grande, eu conheci o Theo, da Theo Motorsport. Existe uma diferença de altura do Rio de Janeiro para Campo Grande, né? A gente está falando do Rio de Janeiro no nível 0 do mar, Campo Grande 580 metros. E aqui eu conheci o Theo da Motorsport, e aí conheci todo mundo da arrancada, conheci meus amigos. E foi através das oficinas e através das amizades que eu fiz aqui, que eu conheci o Vitor Nakazato, que é o meu sócio, que hoje é o meu parceiro de trabalho no que eu trabalho no ramo automobilístico. Então, tudo que tem acontecido na minha vida a respeito de carros, esse carro aqui é o pivô. Não só nas minhas amizades, mas também no meu trabalho. Esse carro foi a ponte para eu poder conseguir conquistar essas coisas. Então, não seria justo eu começar o primeiro episódio sem falar dele. E falando dele, como eu já falei, ele é um Gol CL 1990, é o último frente alta que saiu. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre a mecânica, então vem pra cá. Bom, falando da parte da mecânica desse carro aqui, como vocês podem ver, é tudo novo. Eu não utilizei quase nada da mecânica antiga, só o alternador e o radiador, mas o resto a gente colocou tudo novo, pintado, toda a parte elétrica do carro. E eu queria deixar aqui também o meu agradecimento de novo ao Fabinho pela qualidade do acabamento que foi feito. Vocês podem ver nos vídeos aqui, como vocês podem ver no vídeo, todo o acabamento da fiação, parte de mangueira, tudo bem preso, bem acabado, nada feito de qualquer maneira. Então o Fabinho, assim, é um excelente profissional. E essa mecânica aqui, o que ia ser originalmente montada numa mecânica 1.8 original, acabou aparecendo as oportunidades onde eu consegui comprar um jogo de pistão e biela forjado, bielas da BMS e pistão Yapel, biela BMS para 1.200 cavalos, pistão para 1.000 cavalos. Então esse carro, por mais que ele seja carburado, que eu tenho toda essa nostalgia de um carro que eu conheci lá na oficina do Gans, o carro do Juninho, um Voyage, a tampa é muito parecida, só que a diferença é que o Juninho usou tudo laranja e azul, eu fiz tudo preto e roxo, mas é muito parecido. E aí eu montei esse carro, kit de polia da Rock Parts, todas elas, bomba d'água, bomba de óleo, virabrequim, alternador, polia do comando. E esse carro utiliza todas as conexões da Metal Horse e nunca tive problema com vazamento de conexão. O carro está montado há 4 anos, então todos os parafusos e conexões desse carro e abraçadeiras são da Metal Horse. A gente usa aqui a mufla da Fôlego Turbo e uma turbina 5048 da ZR,
que eu sempre falo que, na minha opinião, é a melhor turbina para se montar em um carro turbo de rua. Esse carro aqui, a fase aspirada dele vai até 3.000 RPM e a turbina entra com 3.000 e vai até 5,5, esse carro gira 6,5, não tem porque girar muito, porque esse carro aqui também tem um comando 49G, é um comando que dá um ar a mais para o AP, mas não é um comando de extrema performance. Esse carro aqui foi montado com 1 kg de pressão, foi feita uma aferição aqui no dinamômetro da J3R, em Campo Grande. Para quem conhece o Ricardo da J3R, ele é o mecânico dos influencers aqui de Campo Grande, com dinamômetro Servitec, e esse carro veio 226 cavalos roda para 1 kg de pressão. Servitec a gente sabe que não tem choro, né? Ali o filho chora e a mãe não vê. Com 1 kg de pressão. Então, assim, quanto à parte de motor, esse carro aqui está excelente. Conta com embreagem de cerâmica de 600 libras, componentes da AG, também aqui do Surge Tank, e dosador da Unique, cabos de vela de silicone da PSI e algumas pecinhas também, como alongador aqui do alternador da RGTX, mas assim, o projeto sensacional. Surge Tank da AG, barra antitorção da AG superior e inferior. E a parte mecânica é mais ou menos isso daqui. Bom, quanto à parte de suspensão desse carro, esse carro conta com uma suspensão de rosca que foi feita aqui em Campo Grande. Eu não me lembro do profissional, infelizmente, mas eu vou pesquisar com o Theo, vou tentar deixar o arroba dele aqui na tela. É uma suspensão de rosca com bastante carga quanto? Isso aqui, ó. Funciona, mas é uma suspensão bem rígida. Tanto na dianteira quanto na traseira. E um detalhe muito importante, todas as buchas desse carro são em MOPU. É uma bucha que é de PU, mas a diferença da bucha de PU para a bucha de MOPU, você vai ver aqui da coloração. A bucha de PU é vermelha ou normalmente é amarela. A de MOPU é preta. Ela tem uma função autolubrificante. Você reparou que eu balancei o carro, ele não rangeu, não ficou rangindo, né? Então, essa é a função dessas buchas de MOPU, ele é autolubrificante. Além de você ter uma suspensão que não vai ficar rangendo depois com o tempo, você vai ter uma vida útil muito maior, porque a gente sabe que a bucha de PU, depois de um certo tempo, ela resseca e acaba ficando quebradiça e aí você acaba perdendo. E as balanças são da NVS. MVS ou NVS, não lembro, que já vem com essas buchas, todas as buchas são da NVS. Parte de suspensão é essa, as rodas a gente já falou. Aqui na dianteira eu estou usando um par de pneus semi-slick da marca Speedmax, que eu vou ser bem sincero para vocês, eu vou voltar para o radial, por 2 motivos. Esse pneu aqui é muito bom, só que ele é muito duro. E o que está acontecendo? As partes de plástico do meu carro, com a vibração que esse pneu traz na hora da largada, acaba que está quebrando o painel, as coisas estão desmontando, porque como é tudo de MOPU e esse pneu é muito duro, acaba que não tá legal. Então eu vou acabar voltando para o radial. A gente usa aqui um 9555 na dianteira. Bom, pessoal, aqui na parte interna do carro, a gente tem algumas particularidades que eu vou deixar para o final para falar dela. Bom, aqui na parte interna a gente conta com toda a linha da Lotus, volantes e pedal shift, aonde eu estou colocando para acionamento do three-step, e esse aqui futuramente eu vou fazer para o acionamento do booster. Esse carro trabalha com 1 kg de pressão, como eu já informei, mas eu quero botar um booster para 1,5 kg, que eu sei que a turbina aguenta. Então eu vou usar o da esquerda para o three-step e o da direita para o booster. Além disso, a gente conta com uma wideband da ODG e um three-step também da ODG. Na parte de manômetros, todos também são da ODG. A gente tem o de óleo, pressão de turbo e pressão de combustível da linha Carbon da ODG. E a canetinha aqui pra gente ter uma noção da troca de marcha ali, ela acende uma luz branca, mas a gente usa esse copinho para dar uma tampadinha aqui, porque a luz é muito forte. Então ela acende antes do time da troca, então quando ela acende eu já sei que eu estou no prazo para trocar de marcha. E esse acionamento é feito pelo three-step, que como a gente está falando de um carro carburado e turbo, a gente sabe que se a gente não botar um limitador de giro, o céu é o limite.
Então, para não extrapolar o giro ali e o carro flutuar a válvula, a gente tem o three-step, que além de fazer o controle de largada, né, que é com o three-step, ele também limita a questão do giro. Fora isso, a gente também tem aqui a alavanca da AG, uma alavanca de engate rápido, que facilita bastante na troca, né? Primeira, segunda, terceira, quarta. Para colocar a quinta, a gente precisa levantar essa alça aqui e engatar a quinta. E a ré, a mesma coisa, levanta a alça aqui, põe para trás. Opa, não foi. Agora foi. E engata a ré. Então é uma alavanca que dá para utilizar no dia a dia, tranquilo, não me dá muito perrengue, mas é óbvio que não é a mesma maleabilidade que uma alavanca comum, certo? Mas dá para usar no dia a dia. Inclusive, eu estou pensando até em voltar com isso daqui. E a gente tem aqui, que eu acho que é a grande cereja do bolo do nosso projeto, que também é um patrocinador do nosso canal, que é a Ghost Dashboard. Aqui a gente tem esse painel aqui, que vocês podem estar vendo na tela agora. O painel da Ghost Dashboard é um painel digital, onde você consegue usar diversas artes de painéis digitais que foram produzidos no mundo inteiro, como da Fiat, da Honda. E aqui no meu carro eu utilizo o painel do Golf MK2 Rally. Esse painel que saiu digital só em modelos do Golf MK2 Rally lá na Europa é um painel raro lá. Aqui então dá para contar nos dedos quantas pessoas aqui no Brasil têm esse painel original. Utilizando o painel da Ghost Dashboard, que vem com a medida exata para poder fazer a utilização aqui no painel do carro, e agora também já vem com uma moldura em 3D, o que transforma esse painel plug and play para quem quer colocar um painel no carro. E o mais legal desse painel aqui é que você consegue fazer a utilização dele de duas maneiras. A primeira é da maneira analógica, né, como a gente fala, que é você fazer a ligação dos fios do carro direto no próprio painel. Então você pega o fio de óleo, pressão de óleo, o fio de temperatura, o fio da boia de combustível e você liga no carro e ele vai fazer o reconhecimento direto do próprio carro. E tem a melhor parte, que é você fazer a entrega de informações do carro direto da injeção programável. Você liga só dois cabos no painel, que é o low e o high, e você pega todas as informações que a tua injeção programável está recebendo dos sensores do teu motor e você passa tudo para o painel. Então no painel você tem velocidade, RPM, marcha, sonda, wideband, pressão de turbo, pressão de combustível. E se você tiver feito se você não tiver ligado alguma informação na tua injeção programável, você liga através do fio analógico, né? Então, assim, a Ghost está aí no mercado nacional, já inclusive fez exposição de carros no Cima Show, que é uma dos eventos referência no Brasil, e é uma empresa brasileira, e daqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul também. Então, se você tiver a fim de botar um painel desse no teu carro, vai lá, entra no site ou no Instagram da Ghost Dashboard, adquire já o seu painel, e agora eles estão fazendo painéis 3D para uma infinidade de veículos, então acaba se tornando plug and play, literalmente. Você tira o painel do seu carro e coloca o painel da Ghost Dashboard. E no interior aqui do carro a gente tem o famosíssimo, né, que todo apezeiro e fã de Volkswagen deseja colocar num carro. Eu consegui pegar esse banco muito barato. Um abraço e um beijo para o meu amigo Lucas, meu parceiro, que me vendeu esse banco barato. Aqui é o banco Recaro do Santana Sport. Não é nem do Gol GTI, nem do Gol GTS. Ele é muito parecido com o do Gol GTS, mas é bancos de Santana Sport, que é o banco Recaro, né? Que a gente vai fazer uma reformulação aqui, vai trocar tudo no interior desse carro. Então, logo, logo, vocês vão acompanhar esse processo aqui no canal do YouTube. Todas as modificações que a gente vai fazer no interior desse carro aqui, porque a gente já tem muita coisa para fazer nesse carro, porque afinal de contas é projetinho de 25, 26 anos, né? A gente nunca para, beleza? Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi como eu falei para vocês lá no início, aqui nesse canal a gente vai falar sobre histórias, sobre projetos, mas principalmente vai falar sobre carros. E eu queria te fazer um convite. Se inscreva no nosso canal e ativa lá o sininho
porque toda vez que eu publicar um conteúdo novo aqui na plataforma, você vai ser informado e eu tenho certeza que eu já posso garantir para vocês, a gente vai sempre falar sobre projetos e histórias e sobre carros. Bom, muito obrigado por assistir esse vídeo até o final e eu espero você no próximo vídeo.